Olá, meus queridos alunos do CPV, espero que vocês estejam bem. Aqui estou eu mais uma vez para mais um diálogo sobre as obras literárias do vestibular da UEL. E dessa vez a gente vai falar da obra do Gianfrancesco Guarnieri. A obra é Eles Não Usam Black Tie. Obra sensacional, e de tão sensacional que ela é, eu não venho aqui falar sozinho com vocês. Eu trouxe duas ex-instrutoras do cursinho, então vocês também vão matar a saudade da professora Amanda e da professora Raquel. E sem mais delongas, eu passo a palavra, respectivamente, a Amanda e a Raquel, para que elas façam as considerações iniciais. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam me ouvindo, né? Eu ainda não desacostumei de perguntar se estão me ouvindo, não tem nem aluno para dizer se está me ouvindo no momento. Mas, enfim, queria primeiro começar agradecendo o convite do Felipe, o convite também aí da Raquel, para voltar aqui no cursinho, né? Então, acho que quem foi instrutor do cursinho, quem foi aluno do cursinho, quem participou do cursinho de alguma forma, sabe como o cursinho é diferente, como o cursinho é uma coisa muito legal da gente trabalhar, da gente estar envolvida, da gente participar. E para mim é sempre muito, muito, muito feliz ser convidada aí para participar de alguma forma das atividades do CPV. Bom, como o Felipe disse, né? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a obra Eles Não Usam Black Tie, do Guarnieri, que está na lista do vestibular da UEL. Felipe me adiantou que vocês já estão craques sobre o enredo do Guarnieri aqui, então eu não vou me prender muito ao enredo, tá? Mas se por acaso alguém tiver alguma dúvida disso depois, pode perguntar, eu sei que o Felipe pode responder, ou encaminha a pergunta aí para mim e para a Raquel, que a gente vai conduzir, beleza? Antes da gente entrar aqui efetivamente, né, para falar da especificidade da obra, queria comentar só uma coisa que eu acho importante, sempre que é falado ou do Eles Não Usam Black Tie, ou do Quarto de Despejo, ou mesmo do Contos Novos, que é o seguinte: a UEL trouxe nessa lista alguns livros que têm uma temática muito próxima. E para quem acompanha o vestibular da UEL, talvez tenha percebido que na última prova, que foi a prova de vestibular do ano passado, a UEL começou a fazer uma coisa que não fazia muito antes, que é juntar os livros na questão. Então, uma mesma questão cobra mais de uma obra. Você tem lá naquelas assertivas da UEL, 1, 2, 3 e 4, sabe? Naquelas assertivas da UEL ali, a cobrança conjunta das obras por tema. Prof, isso muda alguma coisa? Muda, porque daí ele cobra de você não só um olhar para cada obra encaixotada, mas um olhar global do tema que está sendo tratado. Isso eu acho lindo, eu acho que é uma característica bonita do vestibular da UEL, tá? Mas a gente sente isso nessa lista com o Eles Não Usam Black Tie e com o Quarto de Despejo. Por que eu estou dizendo isso? Tanto Eles Não Usam Black Tie quanto o Quarto de Despejo vão falar do cotidiano na favela na década de 50. Então perceba que o recorte é o mesmo. Só que o legal é que a perspectiva é muito diferente. Primeiro, porque no Eles Não Usam Black Tie a gente está diante de uma obra de teatro, e a Raquel vai detalhar isso daqui a pouco. E segundo, e quando a gente fala do Quarto de Despejo, é um diário, né? Então, diário de uma favelada. Ela vai registrando ali o que acontece com ela. Outro aspecto aí que diferencia. O Eles Não Usam Black Tie, a gente tem um recorte numa favela carioca, tá? E num morro carioca. E no Quarto de Despejo, a gente tem uma favela de Barracão em São Paulo, que é lá no Canindé. E o recorte que eu acho que é mais importante fazer aí nesse aspecto é que o Eles Não Usam Black Tie traz um olhar da favela de fora. Então, o Gianfrancesco, esse nome dele é chiquérrimo, né? Gianfrancesco, nasceu na Itália, veio para cá com a família, fugindo do Mussolini. Mas, enfim, o Gianfrancesco, ele não era um morador da favela, então ele não vê a favela de dentro. E aí tem momentos em que ele vai fazer ali uma leitura romantizada da favela, né? Falo romantizada naquela ideia do idealismo romântico, idealizada da favela. Então, é aquela ideia de que a galera na favela se ajuda, vai ter uma festa, todo mundo participa. O Otávio, a Dona Romana, são personagens na obra que querem muito, né, defender esse espírito de união da favela, de solidariedade. Então, isso ele relata bastante. E aí, quando você coloca o livro da Carolina Maria de Jesus, o olhar é outro. Porque a Carolina Maria de Jesus morou na favela durante boa parte da sua vida. E ela relata a favela de dentro. Então, isso é uma observação que eu acho importante. Daí ela tem um outro olhar. Na Carolina Maria de Jesus, ela já fala mal, adoidado do pessoal que mora na favela, né? Vai falar ali que marido bate mulher, que tem um monte de briga, que tem o pessoal que não gosta dos filhos dela, né? Então tem essa perspectiva diferente, tá? Se liguem nisso. E eu mencionei o Contos Novos também. Posso falar um negócio rapidinho, Amanda? Desculpa. Você estava aí, eu te interrompi. Mas eu pensei a mesma coisa quando eu estava estudando. Eu tinha acabado de assistir, inclusive, uma live sobre o Quarto de Despejo, li alguns trechos, e aí tem uma frase dela que eu achei maravilhosa, que ela fala: a única coisa que não existe na favela é solidariedade.
que é o principal mote do Gianfrancesco, né? Como se, de repente, ele fugisse do sistema capitalista, de uma certa forma, fosse para uma cidade que é, nossa, de compartilhamento, de todo mundo ali, um universo de valores muito romantizado mesmo. Eu senti isso assim, também imediato, né? Eu li primeiro Eles Não Usam Black Tie, e depois, quando eu fui ler o Quarto de Despejo, eu falei, meu Deus do céu, parece que, né, é feito para você contrastar. Então, acho que é uma coisa que realmente pode parecer, né? Eu estava lendo, ele tinha ele era muito amigo da Margarida, que era empregada doméstica na casa dele. E aí ele ia com a Margarida para o morro e se apaixonou. Mas é justo essa visão do turista, né? Em todos os aspectos. É um olhar de fora, né? E aí gera esse contraste, né, entre as duas obras. Então, assim, pensar nisso, né, em contrastar esses dois livros, acho que é legal. E o segundo ponto, que daí eu acho que também gera para a gente vários assuntos de debate, é a questão do trabalho dentro do Eles Não Usam Black Tie. Então, assim, só retomando rapidinho ali qual que é o enredo, rapidex, né, resumão do livro. Você tem duas personagens dentro dessa obra teatral, que são o Tião e a Maria, eles são um casal, e a Maria foi grávida. E a gente está na década de 50 e fica grávida naquela época, era, meu Deus, ficou grávida. E aí eles vão se casar, né, por conta dessa gravidez. E o casamento vai ter que ser feito às pressas. E aí o Tião, ele tem um problema, que é o seguinte, eu sou operário, trabalho com o pai numa metalúrgica, eu sou operário, eu ganho pouco. E eu preciso garantir o salário e sustento da minha família. E o Tião é uma personagem que ele sonha em sair da favela, ele sonha em deixar a favela. Então, ele gostaria de poder criar o filho dele, de viver com a Maria, num lugar que não fosse a favela, né? E, contrastando com isso, a gente tem a figura do pai dele, da própria Maria, da Dona Romana, que é uma personagem excelente, né? Da Dona Romana, do Juvencio, que é o sambista ali, que vai fazer o Eles Não Usam Black Tie, que na verdade é um samba da Dona Ana Barbosa, depois dá pra vocês procurarem no YouTube aí. Mas essas outras personagens, elas já têm esse olhar de gostar da favela, de ver essa teia de solidariedade que a gente falou, de ter essa raiz, né, de não querer deixar essa família, que seria a favela como um todo. Então o Tião, ele é uma personagem que vem propondo algumas questões diferentes. Enquanto o resto da galera propõe uma união da favela, essa ideia de valorizar a solidariedade, de valorizar o coletivo, o Tião já começa a pensar num ponto de vista individual. Então, eu vou ser pai, eu vou me casar, eu vou ter um filho, eu vou ter que comprar fralda, né, e tal, né, eu vou ter que garantir um trabalho, eu tenho que ganhar mais, eu quero deixar a favela. Então, a gente tem um choque dentro da obra entre o individual e o coletivo. E isso vai se acirrar não em função do casamento, mas em função de uma greve que vai acontecer na metalúrgica, na qual o Otávio tinha um trabalho. O Otávio, ele é como se fosse um sindicalista dentro do livro, né? Ele não é descrito como sindicalista, mas ele faz às vezes. Ele organiza a greve ali dentro da empresa. E ele conta com a participação do filho dele, é claro. Só que o Tião, enquanto isso, o que ele está pensando na cabeça dele? Se eu fizer greve, eu posso ser demitido. E se eu for demitido, o que eu vou fazer? Como que eu vou casar? Como que eu vou sustentar meu filho? Como que eu vou comprar fralda? Então, o debate que o livro propõe é esse choque entre um dos debates, né? Tem vários. Mas um dos debates que o livro propõe aí é esse choque entre o individual e o coletivo. E esse choque ele é muito real. Eu estava lendo uma resenha de um colégio famoso da cidade esses dias, e a resenha dizia o seguinte, né, que esse assunto da luta trabalhista pode não ser mais atual. E eu fiquei, meu Deus, como que isso não é atual, né? A gente teve aí, alguns anos atrás, greve dos caminhoneiros no Brasil, a gente tem quase aí anualmente a questão de greve de professores por melhorias de salário, por reajustes que não são feitos. Então, eu acho que esse assunto da greve e essa discussão entre garantir ali o salário, mas lutar por algo melhor, é uma tônica que a gente tem na sociedade quando a gente fala do mundo do trabalho. Foi cobrado, inclusive, essa questão do trabalho nos últimos vestibulares da UEL, nas provas de sociologia, caiu aí a questão da greve dos caminhoneiros. Então, acho que não é um assunto superado. O livro é de 1956, a obra foi encenada pela primeira vez em 58, mas é uma discussão atualíssima, certo? Então, acho que esse é um ponto importante do livro também. Esse choque entre o individual e o coletivo que a gente tem dentro da discussão, né? Personificado aí pelo Tião, que vai defender essa manutenção do salário individual, e o coletivo vindo aí com o Otávio, com a Maria, com a Dona Romana. O que acontece no livro é que daí rola a greve, e chega no dia da greve, e o Tião resolve furar a greve. O que é furar a greve? Não participar. Ele entra para trabalhar, enquanto o pai dele, o resto da galera grevista, estava lá fora.
E aí, o que vai acontecer? É que o Tião vai ser prometido uma bonificação. Então, ele é prometido uma bonificação por ter furado a greve. E aí ele fica feliz, né? Ele fala, nossa, que bom, vou ganhar um extra, aí sim, tá. Por outro lado, o pai dele, o Braulio, que é um outro sindicalista ali dentro, e outras personagens vão ser presas. Professor, essas personagens foram presas porque a greve é ilegal? Não, pessoal, a greve não é ilegal mais no Brasil desde 46, tá? Que quando vem uma Constituição que regulariza o direito de greve. Mas ainda assim eles vão ser presos por baderna, por tumultuar, por bagunça, é aquela prisão para resolver ali, para, né, acalmar os ânimos. Então eles vão ser presos. E aí, quando o Tião chega em casa, a dona Romana, que é a mãe dele, fala, filha, o que aconteceu? E ele finge que ele não furou a greve, ele finge que ele participou, ele fica quieto. Enquanto isso, o pai dele, o Braulio, o resto da galera tá preso. Quando esse pessoal é solto, e aí o Otávio volta para casa, o Otávio expulsa o Tião. Aí você fala, nossa, ele foi expulso porque furou a greve. Sim. Só que muito mais que punitiva, essa, né, a ideia de punir ali o Tião, essa expulsão que o Otávio faz, parece no livro, né, ter essa intenção de mostrar para o Tião o valor da coletividade. Então, você acha que você vai conseguir sozinho? Vai sozinho, vai se virar sozinho. Né? E aí a Maria vem e endossa aquilo que o Otávio está falando. Ela diz para o Tião o seguinte, você quer morar sozinho, você vai morar sozinho sem mim também. Porque eu vou ter meu filho na favela, eu quero viver na favela. A hora que você se orgulhar, a hora que você quiser participar dessa solidariedade, você volta. Então tem realmente esse choque. O Tião volta, não é dito no livro. Tá? A peça acaba antes da gente descobrir esse detalhe aí. Eu selecionei para vocês, para falar desse tema, um trecho que eu gosto demais do livro. Foi um momento do livro que eu li e falei, nossa, é exatamente isso. Quando o Tião resolve, né, quando ele tá pensando ali que ele quer furar a greve, ele vai falar disso com algumas personagens, tá? E uma dessas personagens com quem ele conversa é o Braulio. O Braulio também trabalha na metalúrgica, que é amigo do pai dele, também tá organizando a greve. E aí o Tião diz assim, como não? Se eu perco meu emprego, como é que eu fico? Então, olha, né, a discussão, o que o Tião, a gente fica com raiva do Tião, quem leu sabe que dá raiva do Tião. Só que, na verdade, o Tião, ele tá falando de algo que faz sentido, né, porque ele pode ser demitido, ele vai fazer o quê? Então, assim, o pensamento do Tião, ele é válido. Só que olha o que o Braulio responde. Braulio, não fica muito pior não, filho. Arriscar salário mínimo é o mesmo que arriscar nada. E depois, todo mundo tem seus galhos para quebrar. Ninguém vai aguentar muito tempo na greve. Tu quis agir sozinho, meu velho, e sozinho não adianta. Então, aqui o Braulio diz exatamente esse lado do coletivo, da valorização do conjunto. Né? Então, assim, você vai arriscar o quê? Você vai arriscar salário mínimo, você já não ganha nada. Esse salário mínimo você vai achar em outro lugar, então luta por algo melhor. E aí, só para encerrar, e aí passar a palavra, né, para a Raquel e para o Felipe, para as considerações deles também, queria só esclarecer alguns termos com vocês, que às vezes a gente não tem conhecimento, ou às vezes eu falo aqui também, e não sei se todo mundo conhece, se todo mundo já pensou sobre isso, né? Então, eu falei sobre sindicato, falei sobre greve. O que são essas coisas, né? O que é um sindicato, o que é uma greve, para que serve, como funciona, pode, não pode, o que é isso? Pessoal, o sindicato, ele é visto como uma associação de trabalhadores que busca, não necessariamente trabalhadores, né, uma associação ali de trabalhadores ou de empregadores que busca garantir direitos para aquela categoria. Então, no caso, quando o sindicato, e aqui eu disse que o Braulio, o Otávio, eles têm perfil de sindicalista, porque eles defendem esse conjunto dos trabalhadores e essa luta coletiva por melhorias nas condições de trabalho. Tá? Então, o papel do sindicato é defender a classe, ou trabalhadora, ou empregadora ali, mas para garantir um aumento do patamar, do nível de direitos, ok? Como eu disse, o sindicato hoje é super regularizado, tá no artigo 8º da Constituição, até peguei para mostrar, mas acho que não tem necessidade, quem tem interesse depois pesquisa lá, mas é garantida a livre associação sindical, pode sindicalizar, é incentivado, tudo mais. E a greve, que é o que eles fazem aqui, a greve já é uma questão mais profunda, né? A greve foi proibida no Brasil durante muito tempo e ela passou a ser autorizada, como eu falei para vocês ali, em 46, numa Constituição que veio e reconheceu o direito de greve. Hoje em dia, isso continua na Constituição, né? Está no artigo 9º ali, e a ideia da greve é uma paralisação dos serviços, então os trabalhadores cruzam os braços, né? Paralisam os serviços, para tentar conseguir uma melhoria de direitos. Então, para pedir alguma coisa em face da empresa, em face do patrão, em face do empregador. Antes até do direito de greve ser reconhecido na Constituição, a gente teve uma greve em São Paulo, muito importante, foi a greve geral de 1917, em que os trabalhadores em São Paulo paralisaram por mais de um mês. Então, por cerca de um mês ali, eles paralisaram as atividades. E essa greve em 17, ela traz, historicamente, né, a perspectiva das lutas anarquistas e socialistas no Brasil.
influenciado muito aí pessoal da história, quem vai prestar história, cadê, né? Não consigo ver as mãozinhas, mas levantem as mãozinhas. Pessoal da história, a gente tem aí no começo do século XX, após a abolição da escravidão, a imigração europeia para o Brasil. E aí esses imigrantes que vêm para cá vão ajudar a difundir em meio ao corpo de trabalhadores as ideias socialistas, as ideias anarquistas, as ideias de construção de sindicato, de luta por direitos. E aí começa esse debate mais forte para a greve. E essa grande greve em 17, ela marca esse momento mesmo no Brasil de uma primeira grande greve. Né? O que eles pediam ali nessa greve? Redução de jornada, melhoria salarial, que a greve fosse um direito, que a liberdade associativa fosse um direito. Então, pedia para regularizar a greve, o sindicato, melhorar salário, que criança não trabalhasse. Realmente, essa discussão que na Europa acontece ali pós-revolução industrial. Tá? E aí, quando a gente fala de sindicato, quem é da história, fazendo um link com a história, que eu acho que é importante também, lembrar que a gente tem na Idade Média as corporações de ofício, que já são o início de uma organização de trabalhadores, e que depois, com a Revolução Industrial, isso vai virar ali as trade unions, né, na Inglaterra, que é o começo do sindicato, e depois evolui aí para o corpo sindical. Só para fechar, então eu acho que realmente, quando a gente fala do Eles Não Usam Black Tie, para além do enredo, que é importante você saber, para além da característica de obra dramática, que é importante você saber, acho que 2 pontos de discussão essenciais aí são o olhar para a favela, e aí cruzar com o que tem no quarto de despejo, né? Então, realmente, o Gianfrancesco, ele faz um olhar romantizado da favela, essa ideia de solidariedade, essa ideia do pessoal se ajudar, isso está presente na obra. Fazer um link também com o que acontece no quarto de despejo, até na questão da linguagem. O Gianfrancesco, quem leu o livro, viu isso. O Gianfrancesco, ele meio que tenta forçar uma linguagem, uma variante linguística de um morador da favela. Tá? E ele faz isso na obra. Até na edição que eu tenho, no prefácio, a pessoa que fez o prefácio aqui, disse que ficou até um pouco forçado, justamente porque o Gianfrancesco tem um olhar de fora. Na Carolina Maria de Jesus, isso também está presente, quando o livro foi editado, eles não tiraram a forma que a autora escreveu, mas é muito mais natural, né? Então tem esse ponto também. E o segundo ponto de discussão que eu destaco para vocês é essa ideia atualíssima da questão dos direitos trabalhistas, então de exigir uma melhoria na realização do trabalho humano, né? Esse choque entre o individual e que realmente faz sentido ali do Tião defender o seu salário, como que eu vou ficar sem emprego, preciso pagar as contas, a vida é difícil, mas essa questão do coletivo, de que a gente precisa estar junto, igual o Braulio falou aqui, para a gente conseguir alguma melhoria, para a gente conseguir algo melhor, certo? Acho que é isso, acho que depois talvez eu, a Raquel e o Felipe possamos fazer aí um debate, né, levantar algumas questões juntos. Mas era isso que eu queria passar para vocês, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, sempre à disposição. Sensacional como essa obra é atual e a magia da literatura brasileira, né, de trazer esse retrato de pautas que a gente vive desde o começo do Brasil. Então agora eu passo a palavra à Raquel, que vai trazer para a gente um pouquinho dos aspectos, principalmente do teatro, única obra, que é um teatro dessa lista do vestibular, e eu passo a palavra então à Raquel. Obrigada, gente. Ai, gente, que gostoso estar aqui. Quando o Felipe falou, vocês, CPV, meu coração até deu um negócio assim, dá muita saudade. Obrigada, fico muito feliz quando vocês me convidam. E eu estava pensando o que eu poderia falar com 2 professores de literatura aqui, que já iam abordar uma advogada trabalhista. Eu falei, bom, eu vou abordar, então, a questão da encenação e da modernização do teatro brasileiro. Fica muito em dúvida, né, se isso está na disciplina de artes, se isso está na disciplina de português, mas porque o texto teatral, ele também é trabalhado em literatura, né? Mas acho que, para além do texto teatral, a gente tem que pensar na encenação e como que o espaço cênico se deu, quais são as teorias envolvendo o teatro que a gente pode usar para entender essa peça. Preparei alguns slides, não são muitos, só para que vocês vejam a foto, né, quando eu falo de palco, de iluminação, para a gente conversar. Eu peço licença para projetar aqui para vocês. Vamos lá. Ih, não apareceu aqui? Vou ter que projetar a tela inteira. Vocês vão ver tudo no meu computador, gente. Todas as minhas bagunças. Olha lá. E aí eu não vou ver vocês também, mas qualquer coisa vocês me dão um alô. Acho que foi. Foi? Deu certo? Foi, show de bola. Então, bora. Este, senhoras e senhores, é o Teatro de Arena, agora na contemporaneidade.
Eles Não Usam Black Tie é uma peça que, embora se passe no Rio de Janeiro, é uma peça da cena teatral paulista. Então, o Gianfrancesco, ele está em São Paulo e o Teatro de Arena é em São Paulo. Foi aqui que essa peça foi encenada, em 58, e é um teatro que é muito importante para toda a construção cultural do Brasil, e principalmente o Brasil em 1960. Quero conversar com vocês quais são as particularidades desse palco, desse estilo teatral, e dialogar com algumas correntes estéticas que estavam em voga na época e que estão presentes de uma forma ou de outra aqui no Eles Não Usam Black Tie. Primeiro de tudo é o espaço cênico. Se chama Teatro de Arena por um motivo, né? Ele era encenado nesse palco aqui. Percebem que é um palco em formato de arena? Ele é um palco circular, os atores ficam aqui no meio e as cadeiras estão em volta. Esse aqui é um palco bonito, esse aqui é um palco já bem estruturado, mas não começou assim. O Teatro de Arena, ele tem uma história que está muito relacionada aos grupos de teatro estudantis, né, das faculdades, e sempre sem grana. Eles, inclusive, fizeram de forma improvisada esse palco arena em muitos espaços cênicos, então, na rua, nos mercados, nas casas, e até conseguir juntar dinheiro para comprar, de fato, o Teatro Arena. Isso foi um dos motivos, inclusive, que permitiu a construção desse espaço, o baixo custo de obra. Por que eu digo que é um cenário que tem baixo custo, um espaço cênico com baixo custo? Prestem atenção na diferença que a gente tem do palco italiano. O palco italiano que ficou consagrado com as casas de ópera, e até hoje é o que a gente mais usa, e é o modelo que a gente usa, inclusive, para o cinema, né? Você tem essas cadeiras que são dispostas assim, e na frente o cubo cênico. Ele tem um formato de cubo, tem a iluminação aqui, e tem a cortina. A cortina é uma questão muito importante, porque quando ela fecha, pode organizar o cenário ali atrás, você não vê os efeitos de som, a iluminação ela é completamente diferente. Vejam que aqui no palco arena, nada é escondido. Tudo está claramente à mostra. Se você erra, todos percebem. Ao mesmo tempo, você também não consegue criar aquele cenário ilusionista, porque o cenário ele vai impedir a visibilidade dos atores. O cenário precisa ser mínimo, a iluminação precisa ser diferente e a consciência corporal do ator é completamente diferente. Pensem na marcação do palco, como que tem que ser. No palco italiano, pressupõe que você nunca fique de costas para o público. Aqui no palco arena é possível. Não, né? Você tem que ter todo um jogo de cintura. Então, todas as práticas mudam radicalmente por conta do espaço cênico. Estamos falando da modernização do teatro brasileiro. O que é considerado a primeira montagem moderna é o Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues. E agora, aqui em 51, a gente tem uma... 58, né? Que peça foi escrita em 58. Em 58, a gente tem uma nova modernização que diz respeito, sobretudo, ao espaço cênico. Quando a gente pensa em Eles Não Usam Black Tie, é uma peça que está relacionada a várias outras correntes, mas aí eu vou falando com o decorrer aí das coisas que aparecem. Vejam aqui, essa daqui é a foto de uma das primeiras montagens de Eles Não Usam Black Tie. Então a gente vê que tem um espaço cênico que é ainda mais precário do que aquele que eu mostrei para vocês, mais improvisado. Os atores, eles estão muito perto do público. Essa é a primeira inovação que é muito importante. Está ali, cara a cara. O contato do público com os atores é muito mais próximo. E por conta dessa proximidade, também não faz sentido que a interpretação seja tão grandiosa, que a voz precise ser projetada da mesma forma. Você tem a busca por tanto uma interpretação quanto uma maquiagem, um figurino, que sejam mais autênticos e que deem conta dessa proximidade. O palco, a marcação no chão é uma marcação completamente diferente, como eu falei, tem que pensar nesse 360 graus. Não existe a cortina e o cenário precisa ser reduzido ao mínimo, o que combina muito com a peça do Gianfrancesco, né? Ela se passa totalmente no barraco da Romana, ou grande parte dela, a maior parte dela. Você tem esse espaço que é um espaço muito fácil de ser reproduzido com o mínimo possível de cenário. Ele até fala que na casa dela tem só alguns caixotes e 2 colchões no chão onde eles dormem. Eu coloquei um detalhe ali embaixo, ó, já evoca a suspensão da crença no teatro épico. O que isso quer dizer? Se eu não tenho cortina, se eu não tenho o cubo cênico, eu perco o que seria equivalente a uma moldura numa pintura. Pensa na Mona Lisa. A Mona Lisa está ali na parede, em volta dela tem essa moldura. Essa moldura serve para dizer que da Mona Lisa para dentro você tem um outro universo, e que da Mona Lisa para fora você tem o universo real. É como se a moldura fosse um atestado do fictício, percebem? E aqui o cubo cênico, ele tem a mesma
quando a gente pensa no cubo cênico desse teatro, desse palco italiano, ele tem essa mesma função da moldura. Ó. Aqui dentro nós temos o mundo fantasioso e aqui fora o mundo real. Eliminar esse palco italiano é aproximar muito o que está acontecendo no palco com o que acontece na nossa vida. E pela ausência da cortina, quando eu troco de cenário, eu faço isso na frente do público. Ele percebe que ele está assistindo uma peça. Às vezes a gente está assistindo um filme, ou está assistindo uma peça teatral clássica, e você fica meio hipnotizado, você até esquece que você está assistindo o filme, você fica tão imerso nesse universo que você acredita, né? Sempre. Agora, é diferente de um filme que do nada corta a quarta parede, fala diretamente com você. Essa é a suspensão da crença, é como se te desse um chacoalhão e você se lembrasse que você está assistindo uma peça teatral. Isso já está presente aqui no Eles Não Usam Black Tie. A suspensão de crença vai ser um dos grandes mecanismos do que se chamou teatro épico. A maioria dos estudos que pensa sobre o Gianfrancesco, que pensa sobre o teatro arena, fala do teatro épico. Porque o teatro arena vai ser um dos grandes polos difusor dessa nova modalidade de teatro que acontece a partir de 1960 e 50. Eu vou falar especificamente o que é novo do teatro épico, o que já existia há muito tempo, um pouco mais para frente. Antes de eu tocar no assunto do teatro épico, eu quero ainda trabalhar com vocês esses aspectos cênicos. Vejam, Eles Não Usam Black Tie, essa montagem, ela vai ter diálogo com várias correntes estéticas, não só o teatro épico que a gente vai falar mais para frente. Mas existem correntes que são implícitas, né? Nem sempre elas são teorizadas antes de aparecerem nos palcos. Muitas vezes isso é muito espontâneo, né? As coisas acontecem desde sempre e depois elas são teorizadas. Então, mesmo que no Brasil a teoria do teatro épico tenha chegado depois dessa peça, assim como a teoria do teatro pobre tenha chegado depois, essas correntes estéticas já estão presentes aqui. Vou fazer um resumo de como surgiu o teatro arena, o que influenciou eles. Em 1951, em São Paulo, tinha a Escola de Arte Dramática, que era um laboratório que ensinava atuação para a molecada, e era um lugar assim de puro experimentalismo estético. O José Renato Pécora, ele foi aluno. Muitas pessoas chamam ele só de José Renato, e ele foi um dos grandes fundadores do Teatro Arena. Enquanto ele era aluno, o professor, o Décio, que era o professor dele na época, apresentou a Margot Jones, que era uma diretora de teatro norte-americana, que produziu muito nos anos 20, e que fazia uma coisa que era muito interessante, que era o Theater in the Round, ou Teatro Arena. Era uma encenação circular, com as cadeiras colocadas em volta, assim como já existia. E eles trabalharam esse Teatro Arena como um laboratório para que os atores que estavam nessa escola de arte dramática tivessem uma relação mais próxima ali com o público. O José Renato adorou essa proposta, percebeu que era uma encenação muito flexível, que dava para você fazer várias peças em vários espaços diferentes e que tinha um baixo custo. Então ele começou a apostar nessa Theater in the Round, no Teatro Arena. E aí, pelo fato de ser tão barato, eles conseguiram construir o prédio do Teatro Arena, principalmente José Renato, e em 1957 vai dar uma renovada total, porque o Teatro Arena, embora ele fizesse esse esquema, esse espaço cênico diferente, ele ainda apresentava principalmente obras estrangeiras. Não tinha muito incentivo e nem apareciam muitos dramaturgos brasileiros, e não tinha tanto essa vontade de nacionalizar o teatro. Em 1957 isso muda. Eles vão abrir as portas para que o Teatro Paulista de Estudantes ensaie no Teatro Arena, e isso vai dar uma oxigenada muito grande nessa cena teatral. Claro, o Teatro Paulista de Estudantes precisava de um lugar para ensaiar, ele vai, cede o palco, e tem um intercâmbio muito grande com todos esses estudantes. Inclusive, um desses estudantes era o Gianfrancesco Guarnieri, que aí conhece o Teatro Arena. Quero destacar para vocês que, bom, além do Teatro Paulista de Estudantes, também nesse ano a gente tem a contratação do diretor Augusto Boal, que tinha acabado de chegar dos Estados Unidos. Essa é uma cena maravilhosa, uma época muito grande
desse teatro estudantil, que inclusive vai ter reflexos lindos aqui em Londrina. Se a gente pensar um pouco mais para frente, né, em 65, 66, até 68, 68 é o boom, aqui em Londrina nós temos muitas montagens de estudantes. Praticamente todas as faculdades aqui de Londrina tinham um grupo de teatro. A Igreja Metodista de Londrina tinha um grupo de teatro que apresentava muita coisa, a Faculdade de Medicina, de Odonto, de Direito, de Filosofia, sempre montavam peças, e eram peças de grande bilheteria. A Nietzsche Jacon organizava principalmente a galera de filosofia, fez um teatro muito político, muito vanguardista, Domingos Pellegrini, o Oswaldo Diniz, são vários personagens que estavam organizando essa cena teatral estudantil. E pensar que é uma época, né, em 1960, os estudantes se organizando, você tem um boom de movimentos estudantis não só no mundo, no Brasil e em Londrina. E geralmente, não sempre, mas geralmente esses grupos de teatro estudantil eram politicamente engajados, eles queriam fazer do teatro uma forma de levar a consciência de classe, uma forma de levar o engajamento político para as pessoas o máximo possível. O Oswaldo Diniz, inclusive, era um desses personagens aqui em Londrina que não tinha um engajamento muito significativo e que foi muito criticado pelo Domingos Pellegrini por conta disso. Mas é bem legal. E é assim que o Filo surge, inclusive, aqui em Londrina, e se tornou hoje o maior e mais antigo festival de teatro da América Latina, né? O mais antigo do seu gênero. Muito legal. Mas, enfim, então, chegam esses estudantes aí de São Paulo e vão refrigerar e oxigenar completamente esse grupo de atores. E o Augusto Boal também. O Augusto Boal vai ser um personagem muito importante para toda a dramaturgia aqui no Brasil. Ele vai ser o principal diretor do Teatro Arena. Ele chega dos Estados Unidos. Ele vai estudar lá um tempo, e ele vem com muitas práticas de oficina, né? Essa ideia do laboratório, da oficina, que é você trabalhar a atuação do ator em relação ao público, com técnicas para desmecanizar e para que as coisas sejam mais improvisadas, vários jogos teatrais, que vai ser, inclusive, depois a base do que ele vai chamar de teatro do oprimido. Quando ele leva a prática teatral para fora dos espaços institucionais, então ele vai para a rua, ele vai para as escolas, ele vai para a periferia, ele faz cursos de teatro, porque ele acredita que todos nós somos atores e temos que desenvolver essa potência dentro de nós. O Teatro do Oprimido é lindo também, é claramente engajado, tem uma finalidade ideológica de emancipação política e artística da população. E ele foi um diretor que estava presente, inclusive dirigiu aí Eles Não Usam Black Tie, enquanto o Gianfrancesco atuava e era o principal, era o dramaturgo, né? Mas foi muito interessante porque eles estavam quebrados, embora eles tivessem aí muitos atores novos, diretores novos, eles estavam quebrados, eles não faziam dinheiro. E aí eles iam fechar o Teatro Arena, olha só que triste. E como um grito de misericórdia, como o último, eles falaram, vamos encenar uma peça que foi escrita por um de nossos atores, né? Vamos deixar aqui como um grito de cisne, as pessoas falam, eu não sei exatamente porquê, mas achei essa expressão muito bonita. Vamos fazer um manifesto, né? Nós queremos mais dramaturgos nacionais, nós queremos uma dramaturgia que tenha a ver com o nosso contexto, com o nosso cenário, sob a nossa ótica brasileira. Então vamos encenar a peça de um de nossos atores, que foi Eles Não Usam Black Tie, que foi um sucesso de bilheteria e que salvou o Teatro de Arena, olha só, salvou financeiramente, e depois disso foi de vento em polpa. Várias peças foram montadas até o final da ditadura. Quais são as correntes, então, que estão relacionadas? Primeiro, o teatro pobre, uma teoria implícita, tá? Nunca foi teorizado isso antes de acontecer, eram só coisas que estavam pipocando e que apareceram. Esse aqui é o Augusto Boal, ele tem uma relação muito próxima com o teatro pobre. O que seria esse teatro pobre? O Grotowski é quem vai teorizar isso. Ele diz o seguinte, a partir do século XX, você tem o surgimento do cinema. Quando tem o surgimento do cinema, você tem duas possibilidades. Ou você continua tentando imitar as mesmas técnicas do cinema e você está fadado ao fracasso, porque você não tem os mesmos recursos. Não importa quanto de dinheiro você aplique, quanto telão você coloque, projeções, vai ficar brega, não fica bom. Esse teatro rico, ele é hipertrofiado numa gordura que não faz sentido para o Grotowski. Então ele propõe a antítese disso, ele propõe o teatro pobre. Ele chega à conclusão de que o teatro, a única coisa que o teatro precisa para existir é o ator e o público.
Tudo o resto, a cenografia, o figurino, a maquiagem, a iluminação, é gordura. E que isso pode, inclusive, prejudicar o desempenho do ator. Então, o Grotowski, ele propunha um despojamento rigoroso de todos esses outros artifícios para valorizar justamente a autenticidade na hora da interpretação. E o teatro pobre, ele vai ser muito importante, ele faz todo sentido nesse contexto de modernização do teatro, de pensar sobre novos paradigmas, e até hoje, quando a gente pensa nessa retomada do teatro contemporâneo, do que não é o espaço institucional, né, sair do teatro, ir para as ruas, ocupar as praças, ocupar os rios, o teatro contemporâneo faz isso lindamente, o teatro pobre é um grande aliado pela facilidade de transpor e pela possibilidade de não usar, né, esses cenários, esses figurinos tão luxuosos. Pensar em laboratório de atuação está muito relacionado a esse grande paradigma que foi proposto pelo Grotowski, de que a única coisa essencial da relação, a única coisa essencial para o teatro é justamente essa relação ator-espectador. E ela precisa ser o mais autêntica possível. Percebem como isso está muito presente no Eles Não Usam Black Tie? Pelo despojamento de todos esses elementos, pelo espaço cênico arredondado, já está presente aqui. E outra grande teoria que eu já mencionei, já introduzi, né, falei, é o teatro épico. Este senhor que vocês estão vendo na foto é o Bertolt Brecht, ele vai ser o grande nome aí do teatro épico mais notável. O que é, afinal, teatro épico? Né? Se a gente pensa nas aulas de literatura que vocês tiveram com o Felipe, vocês vão se lembrar que existem alguns gêneros literários, né? O gênero lírico, o gênero épico, o gênero dramático. Essa é uma divisão até antes de Aristóteles, a divisão clássica. A gente pode pensar que a poesia, como a gente conhece, tem um eu lírico que fala sobre os seus sentimentos, ela é geralmente mais curta, e ela não tem nenhum acontecimento, nenhuma ação, é esse contar os seus sentimentos, extravasar os seus sentimentos, ela é mais íntima. Essa seria a lírica. O épico seria a narrativa, quando você tem um narrador que conta os personagens e os acontecimentos que ali estão envolvidos. E o dramático é quando essa figura do narrador, ela some. E aí você tem os próprios personagens conduzindo aí essa ação a partir dos diálogos. Acho que isso, visualizando os textos, né, fica bem claro pra gente. Agora, esses termos, eles podem ser aplicados também como um adjetivo. Então, se a gente for pensar, existe o gênero lírico, a poesia, que é pura. Mas existe, por exemplo, algumas peças teatrais, como os textos teatrais, por exemplo, do Garcia Lorca, que tem características líricas acentuadas, como se ele trouxesse muitas características da poesia para o seu texto teatral. E aí eu estou usando a lírica como adjetivo. Eu falo em um texto dramático, mais lírico. Ou então, a gente pensa no próprio Shakespeare. O próprio Shakespeare, ele tem momentos do seu texto teatral que ele traz muito da lírica, dessa evocação do poético, dessas falas que remetem a esse mundo interior. Então, o próprio Shakespeare já tem peças que são peças mais líricas, assim como ele tem peças que são mais épicas. Eu vou destacar exatamente o que seria esse mais épico, mas vamos pensar, é quando você tem um narrador, é quando você não fala dos seus próprios sentimentos, mas você conta o que aconteceu, tem aí uma objetividade, você está se referindo a fatos do passado, geralmente. E se a gente for pensar no que seria o gênero dramático puro, o tipo ideal da peça dramática, conforme essa lógica aristotélica, você não tem narrador, você não tem esse mediador que vai fazer a ponte entre os espectadores e os personagens. Você teria também unidade de ação. O que é unidade de ação? Aristóteles é maravilhoso quando ele está explicando isso. Ele fala que uma peça tem que ter começo, meio e fim. Começo é o que vem antes, meio é o que vem durante e o fim é o que vem depois. Ele até explica o que é começo, meio e fim. Maravilhoso. Você tem um encadeamento lógico dos acontecimentos que leva até o fim. Unidade de ação, começo, meio e fim. Unidade de tempo, você tem que pensar que a peça teatral está acontecendo aqui e agora. Você não está falando de uma coisa que aconteceu no passado, nem uma coisa que vai acontecer no futuro. O que vai ser encenado precisa ser o presente. E unidade de espaço, não dá para você ficar se referindo a lugares que estão muito longe. É aqui. Estou me referindo a esse espaço. Se possível, quando pensar na unidade de espaço, manter o mínimo
de cenários possível. Tá? Isso aqui seria a peça por excelência para o Aristóteles, e o teatro, que é mais épico, vai romper de uma forma ou de outra com essas questões. Último slide com as características do teatro épico, então. Para o teatro épico, quando a gente pensa no teatro, né, o tipo ideal do texto teatral, o dramático, o drama, ele se refere ao conflito entre as personagens. O mais importante do drama, se a gente pensar, por exemplo, numa tragédia, é este herói que tem esse universo subjetivo e que está diante de vários obstáculos. Essa trajetória individual do herói, esses sentimentos pessoais dele que estão no palco. O drama evoca muito o pessoal. E se a gente olha, por exemplo, para o Eles Não Usam Black Tie, você tem um herói que é o Tião, ele tem valores que estão claros, valores de justiça, valores de coragem, ele não fura greve escondido, por exemplo, ele tem toda uma moralidade que é muito importante. A dificuldade do Tião é que ele é uma flor que nasceu no jardim errado, né? A moralidade que ele tem não é a mesma que os seus companheiros têm, ele prioriza o individual, talvez até porque ele foi crescido em outra família, né, em grande parte, e o contexto dele valoriza outro. Então, embora você tenha essa trajetória do herói no drama do Eles Não Usam Black Tie, o contexto histórico para essa peça é muito importante. A luta de classes, as condições de trabalho, os movimentos grevistas, e ao ponto do contexto histórico ser quase mais importante do que a trajetória dos personagens. Para o teatro do Bertolt Brecht, por exemplo, o mais importante seria a luta de classes. O mais importante seria justamente a greve. Percebam que no teatro do Gianfrancesco Guarnieri, toda a greve, todo o embate, todos os protestos acontecem fora de cena. A peça começa com o noivado deles durante uma assembleia, no mesmo momento. E o que é mostrado pra gente é o noivado, e não a assembleia. Então, esse contexto histórico, no Eles Não Usam Black Tie, tá quase sempre extra-cena. O objetivo do teatro épico do Bertolt Brecht é trazer isso para dentro da cena e priorizar esses elementos como autônomos. O objetivo mais claro do teatro épico é essa função social, esclarecer o público sobre a sociedade e a necessidade de transformar essa sociedade. Então, quando a gente pensa numa tragédia, num gênero dramático puro, o que acontece? Você se identifica com o herói, olha essa identificação, você fica quase que hipnotizado, tragado por essa peça, completamente imerso nesse mundo fantasioso, e aí o seu coração vai ficando cada vez mais atrelado. É emocional, é um processo emocional. E no final rola a catarse, que é a purificação das suas emoções a partir da identificação com esse personagem. Não cabe a você refletir no teatro por excelência, no texto dramático, tipo ideal do texto dramático. Cabe a você sentir, cabe a você se identificar. E isso é o problema para o Bertolt Brecht. Ele quer uma peça que não faça você sentir, mas que é uma peça que faça você pensar, que faça você refletir, que exponha para você os acontecimentos e faça com que o espectador tenha uma postura ativa e de reflexão sobre o que está acontecendo. Então, como que ele vai fazer isso? Como que ele vai provocar isso? Com os efeitos de distanciamento. Sabe aquela ideia da suspensão de crença que eu já tomei com vocês? Isso vai aparecer com muita clareza. Então, quebrar a quarta parede, se dirigir para os espectadores, trocar de roupa em cima do palco, trocar o cenário no meio do palco. Percebam, essa daqui é uma montagem de Galileu Galilei, que é uma peça do Bertolt Brecht. Olha como o cenário é completamente irreal. O fato de você ter um cenário e um figurino que não é ilusionista evoca essa suspensão de crença. Você sabe toda hora que você está vendo uma peça teatral e você passa a analisar os personagens criticamente. Não só ficar hipnotizado e acreditar que isso está acontecendo, mas você assume uma postura mais racional. Todos esses efeitos de distanciamento. Cantar uma música no meio de nada, isso também é um efeito de distanciamento. Eliminar a ilusão, aí eu digo no espaço cênico, no cenário, no figurino, em tudo isso. Outro elemento do teatro épico que eu não coloquei aqui é trazer para dentro do texto teatral algumas características que eram próprias da narrativa, como um comentador. Então, às vezes, para criar esse efeito de distanciamento, você tem uma figura que funciona quase como um narrador, que comenta os acontecimentos.
Outra característica seria você quebrar a unidade de tempo. Então, você fazer flashbacks, você fazer flash forwards, isso quebra bastante aquela linha aristotélica. Vamos pensar, no Eles Não Usam Black Tie já tem alguns elementos de teatro épico, como eu disse. O fato deles trocarem o cenário no palco é um elemento de distanciamento que já está presente aqui. Só que ele ainda tem uma estrutura muito mais dramática, no sentido do drama puro. Ele veio antes do Bertolt Brecht chegar no Brasil. Então, essa é uma das primeiras peças do Teatro Arena e não tem tão nítido esses efeitos do teatro épico que as outras peças vão ter. Mas já tem esse efeito de distanciamento pela troca do cenário e já tem principalmente no segundo ato. Então, tem uma hora que o Tião ele tá brigando com o Otávio e eles falam várias coisas, desabafam, e depois ele vai conversar com a Romana. Nessa fase, nesse trecho, a Romana fala para o Tião, você falou isso, 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 e você está errado por causa disso, disso, disso. Ela não está encenando, é quase como se ela fosse uma narradora, né? Ela está aí contando o que aconteceu com objetividade, pontuando e criticando. Então você tem muito argumento no teatro épico, você tem muito espaço para essas coisas que existem mais na narração do que no teatro, no texto dramático por excelência. Uma das principais críticas, inclusive, que eu li, é o fato de que o Gianfrancesco, talvez pela imaturidade, pela ausência de contato aqui com o Bertolt Brecht, ele usa uma estrutura que é a estrutura do drama. Você tem um herói, que é o Tião, que é, de uma certa forma, uma bússola moral, embora ele tenha aí a contradição com os seus demais. Você acompanha a trajetória do personagem e, no final, o que é mais importante é justamente o coletivo. O fato de o Tião praticamente não aparecer no terceiro ato, quem chama a atenção? O Otávio, a Romana que vai tirar o Otávio da prisão. Isso é uma das grandes críticas assim, que se coloca, porque espera-se, como tem essa estrutura dramática tradicional, espera-se que o final continue nessa estrutura, né? Que você tenha uma catarse, que você tenha algum acontecimento envolvendo a trajetória do Tião. E aí os outros personagens são mais importantes. Mesmo a Maria. Eu acho que é uma coisa que várias pessoas falam, né? Eu acho que a Maria tinha que continuar com o Tião. Porque você é levado a acreditar que isso acontece se isso fosse uma peça de teatro tradicional. Mas esses elementos do teatro épico já rompem com a nossa expectativa e no final o coletivo parece ser mais importante para o Gianfrancesco Guarnieri. É isso. Esse é o teatro épico, o teatro pobre, que eu queria conversar com vocês. Coloco-me à disposição, acho que eu falei bastante, mas eu tô aí, se vocês tiverem qualquer dúvida. Sensacional. Infelizmente, a gente está chegando no limite do nosso tempo. Isso me dá uma vontade, esse tipo de diálogo me dá uma vontade de, sei lá, alugar um sobrado em algum lugar e da gente fazer uma acrópole para falar só de literatura. Por que eu digo isso? Queridos vestibulandos, vocês que não leram a obra, acabando esse vídeo, pega a obra, vai ler. A gente disponibilizou em PDF lá no Drive do cursinho, porque o que a gente tem aqui é uma imensa bagagem para a gente interpretar essa obra. E é claro que ficou perceptível que não é só para você fazer o vestibular, é uma bagagem cultural, para você de fato ser um leitor. Então, chegando ao limite do nosso tempo, eu passo a palavra mais uma vez à Amanda e à Raquel, respectivamente, para que elas façam as considerações finais. Então, a palavra está com vocês, meninas. Bom, vou começar aqui, então. Queria só agradecer, né? Sempre muito legal, como eu falei, participar das atividades do cursinho. Muito bom rever a Raquel. Não sei se todo mundo sabe, mas a Raquel, ela se formou em Direito comigo, a gente fez estágio junto, a gente trabalhava no cursinho junto. Então, é uma pessoa que, infelizmente, hoje em dia a gente não consegue se ver tanto, né? Então, também sempre muito legal. Me colocar mais uma vez à disposição de vocês, se vocês precisarem, tá? Reforçar aí o convite do Felipe para que vocês leiam a obra. Eu acho que é uma obra, assim, ela é curta, né? O tamanho, tá toda grifada, porque vida de professor é assim, mas ela é curta, olha o tamanho dela, né? Vocês vão gostar de ler, acho que tem muita coisa que dá para a gente discutir. Muito do que foi falado aqui a nível de teoria literária, a nível de entender o teatro, a nível de entender as transformações do teatro, quanto a nível de entender e discutir a nossa sociedade. Então, a questão de luta de classes, a questão de individual e coletivo, a questão da favela, a questão de trabalho, a questão de greve. Então, apesar de ser um livro aparentemente curto,
ele suscita vários e importantes debates, não só para sua prova de literatura, não só para sua prova de sociologia, que também é um tema comum aí à área da sociologia, ou para sua prova de arte, que também cobra teatro, mas sim para você entender a sua realidade, entender a vida, e acho que é isso. Agradeço mais uma vez a todos, fico à disposição, um beijo, uma boa prova desde já a todos os vestibulantes aí do CPV. É isso aí. Faço minhas palavras também. Muito obrigada. Boa prova para vocês e qualquer dúvida vocês me perguntam. Nos perguntem. E aqui fica o meu agradecimento à Amanda e à Raquel por disponibilizar um tempinho aí para falar com a gente sobre literatura. Foi um diálogo sensacional, acredito que foi muito proveitoso. Reforço mais uma vez o pedido a quem não leu a obra, lê agora após esse vídeo, e você que leu, releia. É o que eu vou fazer agora, depois da fala da Amanda e depois da fala da Raquel. Então, fica o agradecimento mais uma vez às duas. E com você, vestibulando, aluno do CPV, a gente tem um próximo encontro em uma próxima segunda-feira, onde a gente vai tentar dialogar sobre mais alguma obra dessa lista do vestibular da UEL. Então, um forte abraço e desejo a vocês bons estudos.